Não há razão para que a lente científica tenha que se limitar a interpretações ou entendimentos que sejam simplesmente materiais. Apenas aquilo que podemos tocar, ao qual podemos apontar. Agora não estudamos espiritualidade. Fomos educados fora. Fomos educados fora da nossa consciência espiritual. E se eu lhe dissesse que todos os seres humanos, todos nós, estamos equipados com essa capacidade inata para a espiritualidade? Talvez consigas entender isso, mas aqui está o ponto principal. Agora, a ciência rigorosa, estou a falar de neurociência, na verdade prova que cultivar a espiritualidade, o que o convidado de hoje chama de cérebro desperto, leva a coisas como maior determinação, maior otimismo, maior resiliência e, inversamente, nos isola contra coisas como adição, trauma e depressão. Estamos aqui hoje para explorar isso. Gosta do conteúdo? A gente trabalha aqui para criar semanalmente. Significaria muito se você pudesse se inscrever no canal se ainda não o fez. E com isso, por favor, aproveite minha conversa com a doutora Lisa Miller. Lisa, prazer em conhecê-la. Obrigada por fazer isso. Então, ótimo em conhecê-la. Animada para falar com você sobre meus assuntos favoritos, ciência e espiritualidade, e a interessante ligação inseparável entre eles. Você teve uma carreira fascinante olhando isso em profundidade por um bom tempo, e vamos desenterrar tudo isso. Fantástico. Sim. Legal. Acho que a primeira coisa que a gente provavelmente deva fazer, e eu tô relutante em fazer essa pergunta porque tenho certeza que é a primeira pergunta que todo mundo faz para você, mas eu sinto que a gente precisa tirar isso do caminho. Em termos de avaliar o tipo de benefícios com base científica de cultivar uma vida espiritual, a gente provavelmente deva definir o que você entende por espiritualidade. Legal. Então, obrigada. Então, como você sabe, os cientistas não definem espiritualidade de maneira completa, mas podemos usar as lentes da ciência para identificar fios da vida espiritual humana, vivida, que tem um enorme impacto no resto de nossas vidas, nossa saúde, nosso bem-estar, nosso desempenho, nossa capacidade de conectar e amar. E os dois fios dentro da espiritualidade humana vivida, onde eu me concentro no cérebro desperto, são as duas áreas onde a maior parte da ciência diz que nossas vidas são completamente diferentes. Esses dois fios de espiritualidade vivida são totalmente transformadores quando se trata de nossa possibilidade e nossa realização, e eles são unidos o assento da consciência transcendental. Ou seja, nossa capacidade inata e intrínseca de ver a natureza mais profunda da vida, onde vemos que somos amados, segurados, guiados e nunca estamos sozinhos. Há uma capacidade inerente em nós de ver uma relação transcendental com a vida. Esse é o primeiro dos dois. E o segundo é que isso possa ser compartilhado com o outro, né, para que possamos aparecer e fazer parte dessa sinfonia da vida onde somos amados, guiados, segurados e nunca estamos sozinhos, porque a gente se trata desse jeito. Como você analisa as diferenças entre espiritualidade, meio que lançando esse guarda-chuva amplo, e religião? Então, espiritualidade e religião são duas coisas diferentes. Para 2/3 das pessoas nos Estados Unidos, elas andam de mãos dadas. Então, 2/3 das pessoas eu no dizer, eu sou espiritual e eu sou religioso. Minha espiritualidade profunda, pela qual geralmente é entendida essa corrente de espiritualidade vivida, identificada no cérebro desperto, meu assento de consciência transcendente, minha capacidade de estar em uma relação dinâmica profunda com a presença ou espírito mais profundo da vida. Isso é mantido na minha tradição de fé, as orações, as cerimônias, minha comunidade, os rituais. 30% dos millennials e cada vez menos nas gerações mais velhas dizem eu sou espiritual, mas eu não sou religioso. Para mim, eu experimentei espiritualidade na natureza, na arte, na minha família. Então, religião, através das lentes da ciência, foi demonstrada ser transmitida completamente pelo ambiente. É um presente dos nossos antepassados, é compartilhado pela comunidade, mas a espiritualidade, como estou discutindo no cérebro desperto, nossa capacidade inata de consciência transcendente e que isso possa ser compartilhado, isso é intrínseco. Não é meramente um dom do nosso ambiente. Então, a espiritualidade é inata e o ambiente por si só transmite a religião. Claro, inato e também hereditário. Da ciência e da espiritualidade. Apresenta esse enigma, esse conflito, a espiritualidade deixando de ser algo considerado fora da ciência, que é algo anedótico e observacional. Então, me guie pelo processo de tentar
detalhar como você realmente estuda, não apenas o impacto de uma vida espiritual na saúde mental de alguém, mas apenas identificá-la em uma situação em que possa ser calibrada para produzir resultados que são confiáveis e convincentes o suficiente para tirar conclusões. Então, Rico, muita gente vai dizer, na verdade, eu não sou espiritual, sou muito científico. E muito frequentemente, certamente houve uma enorme era glacial em torno da espiritualidade na comunidade científica no século XX. Está começando a descongelar um pouco agora. Mas, durante a maior parte do século XX, e ainda para muitas pessoas, o mal presente que a ciência como profissão deu à nossa sociedade mais ampla foi uma falsa divisão entre espiritualidade e ciência. E essa é, de fato, uma divisão muito falsa. Acontece que a ciência é um método, é uma lupa. Se você está falando de estudos genéticos ou de ressonância magnética ou estudos clínicos de longo prazo, ciência é uma forma de observação. E a gente pode apontar essa lente para praticamente qualquer questão. E o leque de perguntas é amplo. A gente pode fazer perguntas que são atraentes e novas, ou a gente pode repetir as mesmas perguntas que fizemos 100 vezes antes. As perguntas que a gente faz vivem no imaginário do cientista. Então, as limitações que a ciência enfrentou ao virar nossas lentes para fazer perguntas de espiritualidade na vida humana foram limitações da cultura, do clima, da moda em que os cientistas estavam imersos. Não eram limitações do método científico. Agora, com a mudança na cultura, veio uma mudança, na verdade, o degelo, na era do gelo da imaginação do cientista. E como a cultura, de fato, de certa forma, a academia foi a última da festa. Nossa cultura se tornou muito mais consciente espiritualmente antes que a academia entrasse no bonde. E como o grupo de cientistas que esteve no começo desse processo transformador. Estando entre aqueles laboratórios que realmente trouxeram a lente da ciência para a espiritualidade na vida humana. Ainda hoje posso dizer que há uma série de cientistas que ainda não separaram a diferença entre o método científico e os gostos, tendências e a cultura em torno da ciência acadêmica, que são, na verdade, meio que implicitamente secular e latente material. Não há motivo para que a lente científica tenha que se limitar a interpretações ou entendimentos que são simplesmente, não quero dizer materialistas. Embora isso possa vir com material, mas material apenas aquilo que podemos tocar, ao qual podemos indicar. Tenho amigos cientistas que literalmente dizem que, porque você mostrou os correlatos neurais da espiritualidade no cérebro, agora sabemos que a espiritualidade é real. Isso é uma limitação na cultura dos cientistas, não no nosso método. Sim, isso é loucura. Você acha que essa tendência inata para cultivar a consciência espiritual, para desenvolver a mente desperta, como você chama, é algo específico dos humanos? Existe em outras áreas dos fenótipos animais, ou é algo humano, específico de nossa espécie, da mesma forma que as abelhas sabem fazer uma colmeia, ou as aranhas sabem tecer uma teia, como algo que está, ou os pássaros sabem como migrar em certos padrões que está simplesmente embutido em nós? O cérebro desperto que temos nos permite explorar o campo profundo da consciência, onde há uma unidade em e através de toda a vida. Às vezes, quase consigo sentir o ritmo. Há um ritmo único em e através da vida. Todos os outros seres vivos estão conectados a este campo de consciência. Todos os outros seres vivos estão em comunicação profunda e conscientes uns dos outros. Dar um exemplo por meio de uma história. Um dia estou descendo o rio de caiaque perto de casa e me sinto tão empoderada, me sinto muito bem. E é um dia com ondas muito altas. Foi um dos dias mais altos. Era março, logo após o degelo em Connecticut, onde moro. E de repente eu ouço ar, ar, ar. E 2 ou 3 gansos estão me olhando e então dobrando o pescoço para o lado. Ar, como em vá para a direita, vá para a direita. E eu teria que ser arrogante além das palavras para não ouvir 3 gansos chamando em uníssono, dizendo, vá para a direita. Então, é claro que eu remei para a direita. Por pouco, evitei um enorme obstáculo de cimento mal coberto no meio do rio. Os gansos me salvaram de virar. Eles provavelmente me salvaram de algo pior. Eu vou mais para baixo do rio, novos gansos, uma vez me alertando que há essas profundas. Novamente, me avisando que tinha uns postes fincados bem embaixo da superfície do rio. Remo novamente, mais para baixo no rio, sem mais gansos. Eu bato em um poste, capoto, meu caiaque está cheio d'água. Olho para cima e há 2 pessoas na praia.
Elas me veem batendo na água com o caiaque virado, viram as costas, entram em seu Mercedes e vão embora. Estamos só nós. Gostei que era um Mercedes. Sim, claro. Isso é um detalhe interessante. Sim, certo? E claro que você não conseguiria escrever isso, certo? Sim, a ideia de sincronicidade, certo? Essa ideia de quando você está presente, você está prestando atenção e está cultivando essa consciência, que você está aumentando a sua capacidade de explorar essa ideia de unidade ou consciência compartilhada, que está quase oscilando em uma espécie de panpsiquismo, ideia de consciência em si. Todo outro ser vivo que eu encontrei é capaz de explorar essa unidade de consciência. E nós temos a capacidade, todos nós somos dotados de um cérebro desperto. Precisamos escolher usá-lo, ligar o interruptor e estar em profundo relacionamento com todos os outros seres vivos. Pode contar 100 histórias, onde isso ainda está por vir, o interruptor ainda está ligado na infância. Então, crianças pequenas, até realmente a puberdade, quando recebem uma mensagem forte, que essa forma profunda de consciência não é real, é realmente a maior violação que nossa cultura entrega aos jovens adultos, que a sua profunda unidade com toda a vida não é real. Mas até lá, as crianças estão em relação com todos os seres vivos. E eu te dou mais uma, posso compartilhar mais uma história? Sim, com certeza. Meu filho mais velho, Isaías, que está na história, está com o cérebro desperto. Ele tinha uns 6 anos, talvez 7, e encontrou um pássaro morto em nosso quintal, duro como uma rocha. Então ele fez o que a maioria das crianças faz naturalmente, que é fazer um enterro para o pássaro. E o jeito de Isaías homenagear a vida do pássaro foi pegar uma caixa de sapato, forrar com folhas macias. Parecia quase uma pira funerária egípcia. Gentilmente colocou o pássaro nesta caixa e mandou o pássaro rio abaixo. Parecia o Nilo descendo o rio, este pássaro neste ataúde lindamente forrado. Você sabe, macio, por assim dizer. Ar, ar, de repente, em uníssono, dezenas. Parecia centenas, mas dezenas de pássaros, estão marcando a passagem do pássaro desta vida para a próxima. Eu não sabia que havia tantos pássaros rodeando nossa casa. Eu nunca teria visto com meus próprios olhos esses pássaros nas árvores, mas nós os ouvimos. E já ouvi tantos relatos de animais que honram a transição entre esta vida e a próxima uns para os outros e para outros seres vivos. Então, somos nós que arrancamos nossos olhos. Somos nós que somos surdos ao chamado que todos os outros animais ouvem. E temos uma escolha. Já estamos prontos com aquilo de que precisamos para voltar para a família da vida. Já estamos prontos para estar em relação com as aves, para estar em relação com gansos e todos os outros animais. Sim, estamos em relação com nosso próprio cachorro e talvez com nosso gato. Mas se você consegue estar próximo de seu cachorro, então certamente consegue estar próximo de uma cabra, uma vaca ou um esquilo. E quando realmente prestamos atenção, encontramos mais uma história. Vá em frente. É isso que estamos aqui para fazer. Bom, estou dando minha aula em Colômbia. Comecei o Spirituality Mind Body Institute em Colômbia. E lecionamos cursos que são espiritualmente fundamentais em relação ao florescimento e recuperação humanos dentro de um departamento de psicologia. O bem-estar que é derivado através de nossa espiritualidade. E nessa turma, provavelmente 40 alunos de pós-graduação. E estamos falando de respeito a toda a vida, certo? E a importância de estarmos em relação com nossas irmãs e irmãos, sejam os de 4 patas, os alados. E no momento em que contamos essa história, tem uma barata de Nova York, correndo pelo chão sob os pés dos alunos. E um a um eles vão, eca, barata, e pegando suas malas. E um deles grita, não, não matem, não matem. E essa barata está correndo, e eles estão levantando e girando suas cadeiras. E finalmente eu disse, isso é uma sincronicidade labial. Quem está entre nós? E eles disseram, bem, a barata. E eu disse, o ser vivo companheiro. E uma vez que todos na sala começaram a se referir ao nosso hóspede como o ser vivo, o ser vivo veio até a frente da sala de aula e, não exagero, tomou a dianteira, por assim dizer, perna, e foi quase como uma saudação. Saudou e então partiu. Tchau, galera. Essa profundidade de consciência, eu diria, nosso lugar mais inteligente, esse sentido intuitivo profundo, onde você pode estar na França, ou na China, ou na Índia. Você não precisa falar a mesma língua, mas você sabe do coração sobre o que o outro está falando e o que ele está dizendo para você e como ele se sente, se tiver seu melhor interesse em mente. Nossa parte mais inteligente tem sido minha experiência, está em cada ser vivo. E podemos usar nosso coração, nosso conhecimento profundo, nosso coração desperto para estar em conexão com toda a vida. A criança faz isso naturalmente.
Não é preciso muita prática para nós despertarmos o que é nosso. É nisso que quero entrar. Quero dizer que é fascinante sobre as histórias que você acabou de contar, e meio que sua história geral é que o que você acabou de compartilhar poderia ser considerado relativamente meio mas não és alguém que ensina yoga e vive em um ashram. Como foste criado em um ambiente muito orientado para as realizações, sabes? És muito realizado, és um cientista rigoroso e chegaste a essa perspectiva através de uma ciência bastante rigorosa, inicialmente através das lentes da depressão, particularmente da depressão infantil, para identificar esses marcadores espirituais e o impacto que eles têm na saúde mental. Então, talvez me expliques como te interessaste por esse campo para começar. E posso compartilhar entre as minhas histórias, agora que já ouviste as com muitos visuais, uma história científica para responder à tua pergunta. Ao identificar as camadas convergentes da ciência que apontam para o nosso cérebro desperto como inerente a quem somos, o nosso cérebro desperto como necessário para o nosso florescimento e integridade e desempenho, usamos vários níveis de análise. Começou com a epidemiologia. E a epidemiologia, claro, é a prática através da qual você efetivamente olha pela janela do avião a 10.000 pés e identifica padrões. As luzes estão acesas nessa aldeia, as luzes estão apagadas naquela aldeia. O que se pode dizer sobre o uso de energia entre as duas aldeias? Bem, padrões, certo? E olhando para os padrões através das lentes da epidemiologia, eu era um cientista de risco e resiliência. Eu queria saber qual era o caminho para a saúde, qual era o caminho para a recuperação. E normalmente a gente diria, bem, olha aqui, se você tem bons pais, você tem 20% menos probabilidade de ficar deprimido. Bem, olha aqui. Se as suas necessidades são atendidas, se você tem recursos materiais suficientes, você tem 15% menos chances de ficar deprimido. Usando o modelo padrão como o modelo epidemiológico de risco e resiliência, eu fiz a pergunta em 1997, primeira vez que isso foi publicado. Como se vira uma criança se há uma vida espiritual forte na família? Que seria? Você foi criticado por mesmo fazer essa pergunta? Mas como provocado? As pessoas eram minhas amigas e me provocavam impiedosamente, certo? Na verdade, pessoas que não me conheciam saíam das apresentações de grandes rodadas. Não era o gosto ou o apetite. Não era a cultura ciência. Grand Rounds são onde você compartilha o trabalho que está fazendo com seus colegas. Sim. E bem, naquele momento, eu era relativamente iniciante e pessoas que eu tanto admirava na comunidade científica se levantaram, subiram o corredor, saíram pelas portas duplas e depois bateram a porta. Eu não estou interessado em espiritualidade. Então, o que eu tomei, eu tive uma escolha, certo? Poderia decidir, nossa, essas pessoas que são tão bem-sucedidas como cientistas, elas não gostam disso. É melhor eu desistir e mudar. Eu poderia agradar a torcida, certo? Mas peguei a sugestão do topo.